Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bem, estamos aí já para começar o nosso programa Pergunte e Responderemos. Boa tarde a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. E nós queremos começar rezando, pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe. Interceda por nós neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio Santa Clara. Temos aqui alguém de Recife. Quem é de Recife que está aí? Bem-vindo. Santo Antônio da Platina, Paraná. Ok? Pará de Minas, Minas Gerais. E temos um casal que está comemorando 26 anos de casado, de Varginha. Sejam bem-vindos, né? Já deu para rir, para chorar junto, né? 26 anos. Já deu para comer 1 quilo de sal junto, né? Para conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. É muitos anos, né? Mas tá, olha, parabéns, Deus abençoe. Sejam muito felizes aqui. Quero mostrar a vocês 2 coisas aqui da Canção Nova. Primeiro, esse livro do Márcio Mendes, né? Quando só Deus é a resposta, né? Quando tudo falha humanamente, só Deus pode nos ajudar, né? O livro do Márcio já é conhecido, né? Aqui você pode adquirir pelo telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600. E aqui quero falar, né, da revistinha das crianças, né? O Canção Nova Kids, muito bom. É um livro para criança, todo feito com ilustrações para criança, né? E aqui, esse mês, tem uma novidade, o Joguinho da Velha, que é com magnetismo. A criança destaca aqui essas pecinhas e ela pode ir colocando aqui no jogo e a criança pode brincar. Quem já assina a revista já vai receber também esse mês o Joguinho da Velha. Quem não assina, a partir do momento que eu passar a assinar, recebe também, ok? Tudo isso ajuda a criança e ajuda a Canção Nova a manter todo esse trabalho de evangelização que vocês já conhecem muito bem. Bom, vamos aqui para as perguntas que já estão aqui na minha mesa. Vocês estão vendo aqui uma garrafa d'água, né? Essa garrafa é água feita aqui na Canção Nova. Olha, Deus deu um presente para a Canção Nova, uma mineradora. A Canção Nova aqui no seu território encontrou água da melhor qualidade. Inclusive, esses exames foram feitos, inclusive, na França, e água comprovada de ótima qualidade. Então, hoje tem uma água Canção Nova que também, se você divulga, se você usa, você ajuda a Canção Nova a evangelizar, ok? Muito bem. Esta água pode ser benta, você pode levar para um sacerdote benzer, pode beber e outras coisas, né, de uso também. Muito bem, a primeira pergunta de hoje aqui é da Rosana Cristina, que pergunta o seguinte: eu e meu marido somos católicos, porém meu marido tem uma dúvida. Na Bíblia diz que só o Espírito Santo é o intercessor perante Deus. Portanto, ele não acredita muito na intercessão de Nossa Senhora Aparecida e diz que ela é apenas uma imagem que foi encontrada no rio. Poderia me explicar? Bom, primeira coisa, Rosana, não é verdade que na Bíblia diga que só o Espírito Santo é intercessor. Ora, as bodas de Caná, Nossa Senhora fez um papel belíssimo de intercessora, não é? Jesus fez o primeiro milagre porque ela intercedeu. Meu filho, eles não têm mais vinho. E daí, minha mãe? Não vinha à terra para ficar transformando água em vinho. Ela falou para os serventes dela, né? Façam o que ele mandar. E ele transformou 600 litros de água em vinho da melhor qualidade. Olha aí o poder intercessor de Nossa Senhora. São Paulo pedia, nas suas cartas, que os cristãos rezassem por ele, para que as portas se abrissem para ele evangelizar. Tudo isso é intercessão. Claro que não é só o Espírito Santo, não é? Deus quer a nossa ajuda na evangelização, na intercessão, não é? Claro, ok? Eu tenho um livro chamado exatamente A Intercessão dos Santos.
intercessão e culto dos santos. Aqui você tem toda a doutrina católica sobre isso. Eu aproveitei nesse livro e coloquei alguma coisa sobre as imagens e as relíquias. Por que a igreja leva tão a sério as imagens e as relíquias? Aqui tem explicação de tudo isso. E os santos intercedem por nós sem cessar. Isso é uma oração que está na missa. Os santos diante de Deus intercedem por nós sem cessar. Ok? Graças a Deus. Né? Então, nós católicos temos que aproveitar essa oportunidade. São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, chamada Vulgata, São Jerônimo dizia assim: se aqui na terra, né, os homens já rezavam por nós, Moisés, etc., agora que eles estão no céu, diante de Deus, muito mais ainda, porque agora estão diante da visão beatífica de Deus, apresentando a Deus os seus méritos de vida aqui na terra, por nós. Sabe, essa é a nossa fé. Muito bem, está aí, Rosana, a sua pergunta. Fernanda Carvalho, tive uma criação católica e de uns tempos para cá eu tenho uma grande dúvida ou curiosidade a respeito da ressurreição de Jesus. Diante de tantas coisas terríveis que acontecem no mundo diariamente e até perto de nós, eu fico pensando, será que Jesus está vivo de fato? Será que ele vive literalmente? Ou será que a ressurreição é apenas uma representação? Fernanda, de novo, outra pergunta que a pessoa põe dúvidas sobre a nossa fé católica. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia toda fala da ressurreição. São Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, estamos perdendo tempo. É vazia a nossa fé. Mas como é que a gente pode falar um pouco da ressurreição de Jesus? São Paulo diz, na carta aos Coríntios, capítulo 15, que Jesus apareceu para mais de 500 no tempo dele, e ele fala assim, alguns ainda estão vivos. Os apóstolos falam demais da ressurreição de Jesus nos Atos dos Apóstolos. Quer dizer, a ressurreição é viva aqui. Agora, veja bem, alguns argumentos que são muito fortes sobre a ressurreição. Claro, ninguém viu Jesus ressuscitar. Por que Deus fez isso? Ninguém presenciou a ressurreição de Jesus. Eu acho que Deus quis que a gente acreditasse na palavra dele. Cristo apareceu ressuscitado para os apóstolos, 40 dias, está tudo isso narrado. Apareceu lá para Tomé, depois que Tomé duvidou. Então, parece que Deus quis deixar que a crença da ressurreição fosse um ato de fé. Eu creio. Por quê? Porque ele disse, porque ele apareceu, porque os apóstolos narram isso. Agora, é interessante o seguinte, os apóstolos, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus, até Jesus aparecer ressuscitado. Veja, aqueles 2 discípulos de Emaús foram caminhando com Jesus de Jerusalém até Emaús, mais ou menos 10 quilômetros. O que eles conversavam com Jesus? E Jesus perguntou, o que vocês estão conversando pelo caminho? E disseram, será que você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, não é que fazia milagres, tudo, que nós esperávamos que fosse restabelecer o reino de Israel, mas já faz 3 dias que ele morreu. E aí Jesus foi contando tudo para ele, desde os profetas até, E depois Jesus se manifesta para eles na hora da fração do pão, Veja, aqueles discípulos de Emaús não acreditavam na ressurreição de Jesus. Eles falaram para Jesus, é verdade que algumas mulheres disseram que foram lá até o túmulo e viram lá, o corpo deles não acharam, mas conversa de mulher, Aí Jesus aparece para eles, aí eles acreditaram. Então, veja, Tomé não acreditava. Se eu não colocar a mão nas chagas, no lado, eu não acredito. Mesmo com os outros apóstolos dizendo, nós vimos o Senhor, Tomé. Não acredito. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que os apóstolos jamais teriam a capacidade de inventar a ressurreição de Jesus, porque eles não acreditavam. Mas quando Jesus aparece, aí mudou. E aí você vê, quando você lê os Atos dos Apóstolos,
vê que a pregação dos apóstolos, Pedro, Paulo, é em cima do quê? Da ressurreição de Jesus. A grande força dos apóstolos era a ressurreição de Jesus. Ok? A gente acreditar que a Igreja Católica, com 2000 anos, fosse fruto de um mito e não de uma verdade, que é a ressurreição de Jesus, é impossível. Toda a força da igreja é exatamente na ressurreição de Jesus. Agora, não é porque eu não vejo Jesus, eu não sinto Jesus, que Jesus não está vivo. Está vivíssimo, na Eucaristia principalmente, né? Está no meio de nós. Agora, Deus é invisível, Ele está presente pelo Espírito Santo. É uma questão de fé, né? Esta é uma questão fundamental da fé. São Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa fé. Esse é o ponto-chave. Então, não vá pelo sentimento, vá pela fé. A igreja garante, o Cristo se apresentou ressuscitado. Esta é a nossa fé. Fabrício Iazes, como se deu o Santíssimo Sacramento, já que o adoramos? Bem, ainda voltando um pouquinho na outra pergunta da pessoa que eu estou vendo aqui, ela diz, tem tanta coisa errada no mundo, será que Jesus está vivo? Olha, o que está errado no mundo não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus. O que está errado no mundo é fruto do pecado do homem, que o Cristo veio exatamente consertar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado que está aí não nega a ressurreição de Jesus, pelo contrário, confirma. Ele veio para tirar o pecado, a desgraça toda que o pecado do homem instaura no mundo. Ok? Como se deu o Santíssimo Sacramento, já que o adoramos? A pergunta parece que está meio truncada. Como se deu o Santíssimo Sacramento? Bom, a Eucaristia, né? Cristo, a hóstia consagrada, chama-se Santíssimo Sacramento. Como é que se deu? Se deu quando Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia, na Santa Ceia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Este é o cálice do meu sangue. Então, e aí ele ordenou que os apóstolos fizessem isso. Fazei isto em memória de mim. Então, quando os apóstolos, que hoje são nossos bispos e padres, né? Quando eles consagram, nós temos a hóstia transformada no corpo de Cristo, o vinho transformado no seu sangue. É o milagre, né, da transfiguração, transubstanciação, que acontece no momento da consagração. Keverson Gomes da Silva, casais em segunda união podem ser padrinhos ou madrinhas de crisma? Ô Keverson, o Código de Direito Canônico da Igreja, cadê ele? O Código de Direito Canônico, que estava aqui comigo até há pouco, está aqui. O Código de Direito Canônico é o documento da Igreja que explica todas essas coisas. O que pode na Igreja e o que não pode. E o Código, no parágrafo 892, no cânon 892, ele diz o seguinte, o que a pessoa precisa para poder ser padrinho de crisma ou de batismo? Veja, não é matrimônio. Matrimônio não tem padrinho. Matrimônio tem testemunha. Então, para padrinho de crisma e de batismo, então o catecismo diz aqui o seguinte, né, para 892, que a pessoa, primeiro, eu não vou ler tudo aqui porque são várias coisas. Primeiro, a pessoa tem que ser batizada, crismada, para poder ser padrinho, e está vivendo de acordo com a fé da igreja, a doutrina da igreja, ok? Isso está aqui no parágrafo 892 do Catecismo. Ora, uma pessoa de segunda união, ela não está de acordo com a doutrina católica, ok? Então, pelo entendimento que eu tenho do Código de Direito Canônico, não poderia ser padrinho de crisma de batismo. Isso falando assim objetivamente, ok? Não sei se pastoralmente, de repente, pela mudança dessa pessoa e outras coisas, o pároco possa autorizar. Mas, objetivamente falando, de acordo com o Código de Direito Canônico, né, a colocação é esta aqui, certo? É só checar, né, no Código.
Uma pessoa que pediu para não ser identificada. Professor, o que a Igreja Católica nos diz sobre cirurgia plástica? Olha, eu nunca li nada, nunca li nenhum documento da Igreja que fale sobre cirurgia plástica. A Igreja deixa para a medicina resolver isso. Agora, no lado moral, o que a Igreja fala? Que a gente deve evitar a vaidade. Né? Se a pessoa precisa fazer uma correção no seu corpo, pode fazer uma cirurgia plástica, claro que pode. Se a pessoa tem um nariz torto, tem uma orelha, né, torta, uma boca, pode fazer e deve fazer. Mas se a pessoa já é perfeita, não tem nenhum defeito, eu penso que a pessoa não deve fazer cirurgia plástica, porque é uma cirurgia, não é? Eu acho que não deve ser uma coisa assim só para alimentar a vaidade. Ok? Se a pessoa tem um defeito tal, e é muito útil a cirurgia plástica. Quantas pessoas fazem a cirurgia bariátrica, né? Redução do estômago, depois fica com muitas peles soltas, então o médico vai lá, faz uma plástica, retira. Excelente. Então eu penso que o critério deve ser esse, o equilíbrio, né? É necessário? É preciso? Então vamos fazer. Agora, puramente por vaidade, aí já fica a dúvida, né? Muito bem, Edna do Rio de Janeiro. Por que as imagens dos santos são usadas em outras religiões? Tenho como identificar se uma imagem é católica ou de outra religião? Bom, Edna, primeiro, para identificar se uma imagem é católica da igreja, a igreja só faz imagem de santo, de beato e de anjo. E da Virgem Maria. Então aí você identifica, é um santo da igreja? É um anjo da igreja? É São Miguel, é São Rafael, é São Gabriel, é o anjo da guarda? Tudo bem. Né? Agora, por que as outras religiões usam as imagens? Porque é do sincretismo religioso que se formou, principalmente no Brasil. O Brasil, nós sabemos, é uma sociedade assim que misturou, né? África, Europa e o índio brasileiro. Né? Nós somos um sincretismo. Então, as religiões também se misturaram. O catolicismo se misturou com a religião africana, com a religião também dos índios, e aí, nessa mistura, nesse sincretismo religioso, acabou, entendeu? Havendo essa mistura também de imagens. Mas o católico sabe o que é a imagem de santo. É um santo que foi canonizado pela igreja. Eu tenho um livro, eu escrevi um livro, está aqui, Relação dos Santos e Beatos da Igreja. Aqui tem mais de... Aqui é só o nome dos santos, tá? Não tem a história de cada um, não. É só a relação dos santos. Você quer saber se existe um santo tal, você vai aqui está em ordem alfabética. Você fica sabendo se aquele santo existe ou não existe. Esse é um trabalho que eu fiz, uma pesquisa longa. Eu usei uma coleção de Butler, uma coleção de 10 volumes, que trazem os santos da igreja, e eu simplesmente relacionei. Aqui você fica sabendo se uma determinada pessoa é canonizada ou não, ok? Aí, pela imagem, você sabe que é católico. Se é uma imagem que não é de um santo canonizado pela igreja, não é uma imagem católica, ok? Mais ou menos por aí você pode ter um discernimento. Taina Lord Brock, São Cipriano é santo ou bruxo? Ele intercede por nós católicos? Bom, então vamos lá. Tem 2 São Cipriano. Tem um São Cipriano que é de Cartago, norte da África, mártir da igreja, lá pelo ano 250. Esse São Cipriano, beleza. Mártir, santo, doutor da igreja. Agora, há um São Cipriano mago, que é uma fantasia que se criou. Esse não tem nada a ver com a igreja. Então, tem duas crenças aí. Um São Cipriano mago, que não tem nada a ver com a igreja, e tem São Cipriano, que é santo, que é mártir da igreja, que foi bispo de Cartago, no norte da África. Ok? Clenildo Costa, os 10 mandamentos foram realmente revelados ao povo de Deus, ainda no deserto? Sim, claro. Só você pegar a Bíblia aí, você vai ver, né, o livro do Êxodo, aqui, ó. 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés naquela pedra, as 2 pedras, e a coisa muito bonita, né? Numa pedra vem 3 mandamentos, 3 palavras, é o decálogo. Decalogos, quer dizer, 10 palavras. Numa pedra, 3, na outra pedra, 7. Por que essa diferença?
Na primeira pedra, as 3 são os direitos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o domingo e dia de festa, os direitos de Deus. Depois vem o direito do homem. Né? 4º mandamento, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho. Bem, são 2 pedras onde Deus entregou para Moisés. E veja, o mais importante é o seguinte, lá no Evangelho de São Mateus, quando aquele homem pergunta para Jesus, mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? O que Jesus falou? Viva os mandamentos. Olha aí, Jesus ratificou. E o rapaz perguntou, quais? Jesus disse, não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe, não levar... Ou seja, Jesus citou os 10 mandamentos. Ora, se Jesus citou os 10 mandamentos, é porque realmente eles foram dados por Deus. Ok? Está aí. Não quer ser identificada, mas diz que é sócia pelo débito automático da Canção Nova, a Canção Nova agradece, né? E a pergunta dela é a seguinte, tive uma gravidez na trompa e fui internada. Meu filho, ou filha, não sei, foi sendo absorvido pelo meu corpo, até que recebi alta. Bom, a criança certamente morreu, né? O que a igreja diz sobre a alma do meu filho? Ele está no céu. Eu quero ler o que o catecismo fala sobre isso. É o parágrafo 1261. O que a igreja fala sobre uma criança que morreu sem o batismo? Tá? Então, aqui está escrito o seguinte, 1261. Eu gosto sempre de colocar a palavra da igreja, que assim a gente fica mais seguro, né? Então, está escrito aqui, olha. Quanto às crianças mortas sem batismo, é o caso, né? A igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como o faz no rito das exéquias por elas. Então, olha que interessante, a igreja manda fazer as exéquias pela criança que morreu sem batismo. Claro que no caso dessa pergunta, que a criança foi absorvida, né, nas trompas da mãe, aí não tem como fazer as exéquias, porque exéquias exige que o corpo da criança esteja ali, né? Ele manda fazer as exéquias. O que é as exéquias? É a recomendação a Deus da pessoa que morreu, ok? Com efeito, a grande misericórdia de Deus, abre aspas, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e a ternura de Jesus para com as crianças que o levou a dizer, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eis porque é tão premente o apelo da igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Bom, então o que o catecismo diz? Como Jesus amava tantas crianças, então é de se esperar, né? Está aqui, vou ler de novo, isso aqui é o mais importante. Nos permite esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Então, a igreja acredita que há... Por que a igreja fala assim, há um caminho de salvação? Porque o caminho ordinário da salvação é o batismo. Porque Jesus falou para os apóstolos, quem crer e for batizado será salvo. A criança não foi batizada. Então, o que a igreja entende? Que na misericórdia de Deus, haverá outro caminho extraordinário para a salvação da criança, que não é o mesmo caminho ordinário do batismo, entende? É isso que o catecismo quer dizer para nós. E manda rezar pela alma da criança, ok? As exéquias é rezar pela alma da criança. Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. No Novo Testamento, Jesus fala que essa geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Obviamente, se passaram muitos anos após essa palavra de Jesus. Como poderia explicar esta palavra de Jesus? Ele se refere ainda a este tempo. Sabe, gente, Jesus falava muito em parábolas. Então, a igreja entendeu que não se pode colocar as palavras de Jesus ao pé da letra.
Quando ele fala aqui, essa geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Então, esse texto aqui, eu fui buscar lá no comentário bíblico, que é um volume que explica a Bíblia de ponta a ponta, e ele coloca lá o seguinte, que essas coisas seria a própria ressurreição dele. Então, aquela geração viu a ressurreição de Jesus. Ele morreu, foi ressuscitado, apareceu aos apóstolos. Então, é uma explicação, né, que os exegetas bíblicos dão para essa passagem aqui. Ok? Eu quero recomendar isso. Existe três volumes, chamado Comentário Bíblico. São 3 volumes, mais ou menos 1.500 páginas ao todo, que explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E aí essas passagens difíceis a gente pode encontrar ali a explicação, entende? Eu tenho 2 manuais desses que explicam a Bíblia. Um é espanhol, da Universidade de Navarra, do Opus Dei, e uma que é da Edições Loyola, Comentário Bíblico. É excelente para a gente tirar esse tipo de dúvida que aparece. Muito bem. Karen de Saquarema. Existiram santos que tiveram visões do céu? Sim, muitos. São Paulo diz que ele teve a visão do 3º céu, né? Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que tinha visões. Santa Teresa via almas deixando o purgatório e indo para o céu. Então, os santos nos êxtases deles tiveram visões, sim, ok? Claro que a gente não sabe até que ponto foi essa visão, mas que há referências disso na história da igreja, ok? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora, e depois do intervalo a gente vai responder as perguntas que chegaram por e-mail, vão aparecer aqui no nosso plasma, tá? Espera aí que o nosso intervalo é bastante rápido, só um instantinho. Muito bem, de volta já com o nosso programa, Pergunte e Responderemos. Você pergunta e nós respondemos, ok? De acordo com a doutrina da igreja. Você vê que eu fico aqui usando a Bíblia, o catecismo, Código de Direito Canônico. Agora, tem perguntas que chegam e não tem uma resposta dentro da doutrina católica. Aí a gente dá uma opinião, ok? Antes de continuar respondendo as perguntas, eu já tenho aqui 2 perguntas que é da nossa plateia aqui, mas eu quero aqui mostrar alguns livros. Há 24 anos que eu escrevo livros de doutrina para tirar a dúvida das pessoas. Por quê? Porque há mais de 40 anos que eu trabalho nas pastorais da igreja, eu vejo como o povo tem dúvida, é impressionante, tá? Então eu quero mostrar alguns livros que podem ajudar as pessoas a aprofundarem a sua fé. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é estudar a vida dos santos, porque os santos são modelos de perfeição cristã. Então, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, uma santa moderna, atual, né, que teve um trabalho extraordinário, uma coisa maravilhosa a vida dessa mulher. Ela deixou mais de 150 casas das missionárias da caridade no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tem no Rio, tem em São Paulo, sabe? O que a graça de Deus faz através de uma pessoa que se entrega a Deus. É uma coisa maravilhosa, né? São José de Anchieta, patrono do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Quando o Papa Francisco canonizou São José de Anchieta, a Conferência dos Bispos do Brasil declarou São José de Anchieta copatrono do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. E é uma vida extraordinária. Um jovem que veio para o Brasil com 19 anos, era seminarista ainda nas ilhas de Tenerife, viveu no Brasil até 63 anos de idade, evangelizando os índios, correndo o risco de morte muitas vezes. Uma história belíssima, que nós brasileiros precisamos conhecer, é o nosso patrono, ok? São Felipe Neri, né? Ele é chamado de o apóstolo de Roma, um outro santo que deixa exemplos extraordinários para nós. Enfim, esses livros, Santo Antônio, a Arca do Evangelho, São Bento, né, esses livros ajudam a nossa espiritualidade, ok? Então, queria deixar aqui esse registro. Para vocês terem ideia, gente, São Bento é do ano 500, mais ou menos. Ele fundou a congregação dos beneditinos, né, os monges beneditinos. Gente, é impressionante o que
esses beneditinos já deram para a igreja? Só para vocês terem ideia, olha aqui. Os beneditinos já deixaram a igreja, 24 papas foram beneditinos, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados e 37.000 mosteiros nesses 1.500 anos dos beneditinos. É a graça de Deus, né? Vale a pena a gente conhecer. Outra coisa que eu tenho feito para ajudar as pessoas. Vocês estão vendo uma coleçãozinha aqui de pequenos livros, ou opúsculos. O que é isso daqui? São livretos em que eu abordo um assunto em cada um deles, para tirar a dúvida do povo. Por exemplo, aqui você tem qual a importância da oração, ok? Depois aqui, como perseverar na vida espiritual. Como eu perseverar na oração, né? Na minha luta espiritual. Cada cor é um tipo de assunto. Essa cor aqui já você sabe o que é ideologia de gênero? Essa coisa terrível que quer dizer que não existe sexo. Sabe o que é isso? Está aqui, um livrinho para explicar, né? Você sabe o que foi a Inquisição? Que se fala tanto e muita gente entende tão pouco. Enfim, esta coleção aqui são livretos que tiram as nossas dúvidas, porque é o que mais o povo tem. Olha, às vezes eu estou na igreja, chega um professor, dá para o senhor tirar essa dúvida para mim? Na igreja. Eu fui na feira, fazendo feira, professor, dá para o senhor tirar essa dúvida para mim? Tiro, na feira. Por quê? Porque o nosso povo católico é ignorante da sua fé. É uma realidade, nós não temos que desesperar com isso, não, nós temos que ajudar esse povo. Então, por isso que eu escrevo livros, faço programas e tudo com esse sentido, entendeu? Muito bem, vamos aqui às perguntas. Bom, tem 2 perguntas aqui que é da plateia, eu quero responder. Gostaria de saber se a pessoa que é consagrada a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort pode usar biquíni. Sou de Pará de Minas Gerais. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Gente, a gente vai num casamento, você bota terno e gravata. Você não vai de terno e gravata na praia. Então, se é um ambiente de banho, eu penso que pode usar o biquíni. Agora, põe um biquíni decente. Tem biquíni decente e tem biquíni indecente. Certo? Então, aí é saber ter juízo, né? Muito bem. A igreja aprova ou condena os tratamentos de fertilidade para casais com dificuldade de engravidar. Veja, a igreja não condena, não. A igreja só não quer que faça a inseminação artificial. Isso a igreja não aprova. Mas um tratamento de fertilização, né, que não interfira, vamos dizer assim, não sei, por exemplo, a igreja não aceita, por exemplo, que se pegue, por exemplo, um óvulo fecundado, se trabalhe com ele na sua genética e tal, aí não. Mas uma fertilização via remédio, via tratamento, a igreja, em princípio, não é contra, ok? Não aceita a fecundação artificial. Uma pessoa que pede para não ser identificada, não tem problema. Sou católica, mas tenho dúvidas sobre imagens. Na Bíblia fala sobre isso? Claro que fala, né? Por exemplo, no livro do Êxodo, né? Deus mandou que Moisés colocasse 2 querubins sobre a Arca da Aliança. Olha, 2 imagens, anjos, né? O templo de Salomão era todo cheio de imagens. Deus não proibia imagem. O que Deus então proibia? Deus proibia imagem de ídolo. Deus falso. Não. Mas tem imagem no Antigo Testamento, tranquilo, né? Não tem, nesse livro que eu já mostrei aqui, Intercessão dos Santos, eu coloco, né, um capítulo inteiro sobre a questão das imagens e relíquias. Aquele livro que eu mostrei sobre a intercessão dos santos. Eu acho que é esse daqui, esse daqui. Tá? Aqui tem imagens, todos, por que a igreja valoriza tanto a questão das imagens. Eu quero dizer uma palavrinha sobre a imagem, rapidinho. 3 coisas que a igreja ensina para nós sobre as imagens. Primeiro, a imagem lembra, quando você vê uma imagem, por exemplo aqui, São José, a imagem lembra, e a Canção Nova vem de imagens, viu? Tem imagens
de resina tem mais, de gesso, que é mais barato, Canção Nova tem. Quando você olha uma imagem, qual é o sentido que a imagem tem? Primeiro, é um santo, é um modelo, eu posso imitar a vida dele. Primeira coisa, a imagem lembra que o santo é um modelo que eu devo imitar. Segunda coisa, a imagem lembra que esta pessoa está no céu rezando por mim. Então eu posso pedir a intercessão dela. Terceiro, a imagem lembra que essa pessoa é santa por graça de Deus. Então todo culto que eu presto a ela, quem recebe é Deus. Porque Ele é o autor desta obra de santidade nessa pessoa. Entendeu? São os três sentidos que a igreja valoriza a imagem. Lembra que é um modelo, lembra que é um intercessor e lembra que quando eu presto um culto a Ele, eu estou dando glória a Deus. Não é adoração, é veneração. Veja, a própria palavra é diferente. Do grego, venerar é dulia, adorar é latria, completamente diferente. Daí vem idolatria. Nossa Senhora recebe um culto chamado de hiperdulia, superveneração. Por quê? Porque é mãe de Deus. São José recebe um culto de protodulia, a primeira veneração. Abaixo de Maria, São José. Por quê? Porque é pai de Jesus e ela é mãe. Vamos lá. Rodrigo José de Brasília. Existem santos que foram deficientes? Sim. Seja de nascença ou que obtiveram ao longo da vida. Em especial, gostaria de saber se houve algum que era cadeirante. Rodrigo, eu não sei dizer para você se era cadeirante ou não, mas, por exemplo, que houve santos deficientes físicos, não há dúvida. Inclusive, o santo que escreveu a Salve Rainha, né? Eu não me lembro agora o nome dele, eu tinha até anotado. Ah, não, está aqui. Hermanos Contractus, um monge deficiente, entrevado, escreveu a belíssima Salve Rainha. Então, houve sim. Eu não sei dizer a você agora aqui com detalhe, que precisaria fazer uma pesquisa sobre isso, mas não tenha dúvida que houve santos sim, tiveram aí deficiências físicas. Guilherme Degam, sou médico veterinário e gostaria de saber o que a Igreja Católica fala sobre a eutanásia em animais. Ô Guilherme, o animal não tem alma, né? Quando o animal morre, acaba tudo. Ele não tem uma alma imortal como nós. Então a Igreja, assim como a Igreja autoriza matar um animal para comer, né, está no catecismo da Igreja, ok? Quem quiser verificar isso daí, só pegar o catecismo, aqui, ó, no parágrafo 2417, está bem claro no catecismo. Não há problema porque o animal não tem alma. Então, se um animal está sofrendo, não tem mais como tratar dele, recuperar, a Igreja não é contra fazer a eutanásia do animal. Isso não pode ser feito com pessoa humana, pelo amor de Deus. Mas com um animal, a Igreja não condena. Okay? Por quê? Porque é uma vida que se extingue com a morte completamente e que o animal deixa de sofrer. Certo? Agora, claro, podendo tratar do bichinho, trata do bichinho. Né? Lucas Rocha, ajoelhar-se diante da imagem de Nossa Senhora é adorar? Não. Olha aí a pergunta de novo. Adorar é uma coisa, venerar é outra. Ah, mas eu me ajoelho diante de Nossa Senhora. Isso é adoração? Não. Adoração é uma questão de fórum íntimo. O que é adorar? Adorar é você prostrar-se diante de uma divindade. Quando você se ajoelha diante de Nossa Senhora, de São José, você não está ajoelhando para adorar, você está ajoelhando para rezar a Deus, com a intercessão do santo. Entendeu? Adoração é algo de fórum íntimo, você ter Deus como Deus. Você pode estar de pé, pode estar ajoelhado, pode estar deitado, não é um problema da posição, é um problema do que você pensa, o que você sente. Alessandra Machado, por que não se pode dizer amém no final do Pai Nosso, rezado durante a missa? A explicação litúrgica é a seguinte: a oração eucarística, ela termina com aquela chamada doxologia. Doxologia quer dizer o louvor a Deus, né? Com Cristo, por Cristo, em Cristo, né? A vós, ó Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória. Ali encerra a oração eucarística. Então nós dizemos amém. O amém é até cantado.
Então, como tem um amém solene que encerra, né, praticamente a coisa, então a igreja prefere que esse amém seja o amém colocado aí. Mas eu não vejo problema também se a pessoa termina o Pai Nosso, diz amém. Liturgicamente pode não estar muito correto, mas não é uma falta assim que eu penso seja considerado. Tá? Vamos lá. Não quer ser identificado. Os sonhos podem se tornar um pecado grave quando se trata de um sonho impuro? Não. Sonho nunca é pecado. Ah, mas eu tive um sonho erótico. Não é pecado, você estava dormindo. Você não tem liberdade. Os homens têm muito a chamada poluição noturna. O que é poluição noturna? É o homem, né? Ele tem a poluição de esperma dormindo. É uma defesa do próprio organismo. Não tem pecado nenhum nisso. Ok? Agora, o que pode ser pecado? O que pode ser pecado é você ter alimentado, acordado, vivo, né? Não dormindo, você ter alimentado a sua libido. Ficou vendo filme pornográfico, aí você sonhou por causa disso. Então, o pecado não é o sonho que você teve, o pecado é o que você fez antes, entendeu? Agora, se você não fez nada antes, viveu a vida normal e tem sonhos eróticos, não é pecado. Não é pecado. Não há pecado quando não tem liberdade. Okay? Você está dormindo, você não tem liberdade, você não tem consciência do que você está fazendo. Agora, cuidado para não ter algo que promova isso. Porque tudo que vem no sonho, gente, o que é? É algo que está no inconsciente. Tudo que você sonha está dentro de você. Entrou dentro de você, ou pelos olhos, ou pelos ouvidos, ou pelo tato, pelos nossos, que os santos chamam de as janelas da alma, né? Então, feche as janelas da alma para as coisas ruins, para que a gente não tenha sonhos também negativos. Ana Luísa de Brasília, gostaria de saber se eu chegar atrasado na missa, em até que parte posso comungar? Ô, Ana Luísa, você pode comungar em qualquer momento que você chegar na missa. Se você chegar na missa, na hora da comunhão, você pode comungar, desde que, veja bem, desde que você não tenha chegado na missa sem culpa. Claro que numa missa de domingo, a missa de preceito obrigatório, aí você não deve comungar, vai para outra missa. Mas durante a semana, que não é obrigatório ir na missa, você não consegue assistir a missa inteira, mas você chega na hora de uma comunhão, você pode comungar. Ora, a igreja não leva a comunhão na casa da pessoa que está doente? Isso quer dizer o quê? É permitido comungar fora da missa. Ora, se é permitido comungar fora da missa, eu não tive tempo de chegar na missa cedo, porque eu trabalho, porque eu moro longe, e eu tenho oportunidade de comungar, pode comungar, pode comungar. Ok? Isso estou dando uma resposta que eu já perguntei para vários padres. Pode ser até que algum padre diga para você que não pode, mas eu já perguntei para vários padres e me disseram que pode, desde que a pessoa esteja fazendo aquilo sem culpa, né? Não chegou atrasado porque quer chegar atrasado. Não, chegou atrasado porque não pôde chegar na hora. Ok? Muito bem, Ana Clara, o que acontece com as crianças que morrem sem ser batizadas? Já respondi essa pergunta, né? Não pode passar, que eu já respondi no primeiro bloco. Marcone de Recife, podemos dizer que, além de Pentecostes, o avivamento da rua Azusa, no começo do século, impulsionou para o nascimento da RCC no mundo? Ô Marcone, houve muitos reavivamentos espirituais ao longo da história da igreja. Eu não sei exatamente o que foi esse avivamento de Azusa, mas certamente um derramamento do Espírito Santo, como houve lá naqueles jovens nos Estados Unidos, quando começou a renovação carismática católica. Isso tem uma repercussão na RCC? Claro que tem. Agora, eu não sei te dizer, não conheço esse reavivamento de Azusa, ok? Mas se foi um derramamento do Espírito Santo, que Deus permitiu muitas vezes na história da igreja, isso pode ter contribuído sim com a RCC.
não quer ser identificado, sou obrigado a obedecer a autoridades da igreja, seja ela padre ou bispo ou qualquer ministro ordenado, quando mesmo está pedindo algo em desobediência à doutrina, documento da igreja, missal, código de direito canônico, etc. Não. Sabe, eu obedeço à igreja. O que é obedecer à igreja? Tem aqui, ó, código de direito canônico, tem aqui as encíclicas, tem aqui o catecismo da igreja, é a palavra oficial do magistério da igreja. Se alguém, não sei, pode ser uma autoridade da igreja, quer colocar alguma coisa diferente do que está aqui, eu não vou seguir, claro. E acontece. Por exemplo, aqui está escrito que não se pode ter vida sexual antes do casamento. Está bem claro aqui, né? Fornicação. Eu já vi padre dizer para um casal de namorado, porque o casal de namorado contou para mim, que se eles se amam, pode ter vida sexual no namoro, que não é pecado. É pecado. E o catecismo está dizendo que é pecado. Então, sabe, o que nós temos que fazer? Por isso que a gente precisa conhecer a doutrina. Porque isso aqui foi aprovado pelo Papa João Paulo II e todos os bispos do mundo. O Papa João Paulo II mandou. Isso aqui demorou 6 anos para ser feito. Toda a essência católica está aqui. Sabe, olha, se a igreja aprovou isso daqui, ninguém, nem cardeal, nem bispo, nem padre, nem diácono, nem ninguém pode ensinar alguma coisa diferente do que está aqui. Lógico. Sabe? É mais ou menos como acontece no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem um negócio chamado RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Eu sei que eu fui cadete 3 anos, depois eu saí da academia. E lá no Regulamento Disciplinar do Exército está escrito assim: cadete, se você se apresentar na parada matinal sem fazer a barba, você tem licenciamento sustado. O que é licenciamento sustado? Você não pode sair da academia no final de semana. Opa, então eu sabia. Todo final de semana eu era louco para ir para casa, porque eu já estava noivo, né? Então, levantava mais cedo para fazer a barba todo dia, engraxar o sapato, passar o caol no cinto, que tinha que estar brilhando, porque eu não queria ser punido pelo regulamento. Não era o tenente que me punia, não era o capitão que me punia, era o regulamento. Está entendendo? A norma. Então, por isso que a igreja tem norma, código de direito canônico. Não é o padre, o bispo, o cardeal que vai te punir. Não, é a igreja que vai te punir. Isso é ótimo, que você não fique sujeito ao juízo das pessoas. Você fica sujeito ao juízo da igreja, que colocou aqui qual é a sua doutrina, quais são as suas normas. Entenderam? Aí a gente tem objetividade. A gente sabe o que nós temos que fazer, o que eu não tenho que fazer. Reginaldo Jucoloto, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. O que devo fazer para salvar a alma? Ô, Reginaldo, primeiro de tudo, não pecar. Se pecar, vamos confessar, vamos se arrepender, rezar, né? Rezar, as coisas que a igreja ensina, viver uma vida espiritual, né? Buscar a santidade na oração, na meditação da palavra de Deus, no conhecimento da doutrina. Tudo isso leva a nós vivermos a salvação. Agora, principalmente, confissão e Eucaristia. E conhecer a doutrina, para poder viver de acordo com a doutrina. A confissão perdoa meus pecados. A Eucaristia me fortalece na luta contra o pecado. Porque o que faz eu perder a minha alma? O pecado. Então, o que é preciso para eu salvar a minha alma? Vencer o pecado. Então, a igreja recomenda jejum, esmola, oração, né? Essas coisas todas que ajudam a salvar a alma. Vanessa de Guaratinguetá, aqui pertinho de nós, em São Paulo. A Igreja Católica é a favor da doação de órgãos? Sim, Vanessa. A igreja é amplamente favorável à doação de órgãos. Está aqui no catecismo da igreja. Sabe, quem quiser saber onde é que o catecismo fala disso, eu tenho até marcado aqui, porque essa pergunta se repete.
2.296. A igreja é a favor da doação, porque é uma caridade. Agora, o que a igreja fala? Não pode haver comércio. Ah, eu vou vender o meu rim, que dá para viver com um rim só. Né? Então, não, aí não. E outra coisa, você não pode doar um órgão seu em vida se essa doação prejudica a tua saúde. Aí não pode. Então o médico vai dizer, você tem 2 rins, um irmão seu precisa de um transplante para sobreviver. É uma caridade. Mas o médico vai avaliar se você pode ou não doar aquele rim. Agora, quando a pessoa morreu, aí pode doar qualquer coisa. Olha, gente, eu tenho 2 córneas transplantadas de gente que morreu e doou para mim. Eu fiz transplante de córneas 6 vezes, porque antigamente a coisa não estava muito aperfeiçoada ainda. Eu recebi córnea de 6 pessoas que já morreram. Por quê? Porque eu fiz 2 vezes, morreu a córnea, tive que fazer de novo, morreu de novo, tive que fazer de novo. Eu sei que, entende? Hoje eu enxergo muito bem, claro, com óculos, porque alguém que morreu doou suas córneas para mim. Eu rezo pelas almas dessas pessoas. É uma caridade tremenda. Tem gente que pode, então, doar o coração, doar rim, doar... né? Então, é uma caridade. A igreja não é contra. Não quer que faça comércio. Isabel Cristina, acabou? Bom, terminou o nosso tempo, então a gente tem que respeitar. Eu quero só mostrar aqui um livro que eu recomendo também, Esgotamento Espiritual. Eu tenho visto muita gente cansada da vida espiritual. Por que a gente cansa de oração? Esgotamento Espiritual. Um livro que muita gente pode se... E outro lançamento, né, para entender os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos são os canais da graça de Deus. Para entender bem os 7 sacramentos, tem aqui também um livro que a gente pode estudar. Muito bem, muito obrigado a vocês que vieram participar ao vivo aqui, viu? Voltem sempre à Canção Nova e vocês de casa que me acompanharam também. Voltaremos, se Deus quiser, no próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.